Olá, bom dia para você. A madrugada foi violenta em Arthur Nogueira, região de Campinas. Uma adolescente de 17 anos foi assassinada e um homem de 20 anos ficou ferido depois de serem atingidos por tiros disparados de dentro de um carro. A polícia suspeita que o ato criminoso possa estar relacionado aos protestos que aconteceram na cidade depois da morte de outros 2 adolescentes na tarde de ontem. Quem conta essa história violenta e confusa pra gente é o repórter Felipe Pereira. Na pacata cidade, a 40 quilômetros de Campinas, a movimentação tranquila e calma nem de longe lembra o que aconteceu aqui ontem. Mas é só falar com a população para perceber que o assunto não poderia ser outro. A onda de violência que assustou o município. Tá cada vez pior. Não tem sossego em lugar nenhum aí. Tudo aconteceu quando 2 adolescentes em uma moto colidiram contra um poste no bairro Parque dos Trabalhadores e morreram. Essa imagem da câmera de monitoramento da prefeitura mostra o momento seguinte a esse acidente. Uma viatura da Ronda Ostensiva para e os guardas municipais vão até as vítimas para prestar os primeiros socorros. Só que menos de uma hora depois, uma série de atos de vandalismo aconteceu contra as mortes. No próprio bairro, um ônibus fretado foi incendiado. O motorista foi obrigado a descer e ninguém ficou ferido. Uma viatura do Corpo de Bombeiros de Paulínia, acionada para ajudar a controlar os primeiros incêndios, foi apedrejada. Ao todo, 8 pessoas foram trazidas para a delegacia, mas todas prestaram depoimentos e foram liberadas durante a madrugada. Já hoje, além do comentário nas ruas, o que sobrou foi a sensação de insegurança. Sair de casa vivo não sabe se volta carregado ou não volta mais, né? Infelizmente. Quanta violência, né? E vamos falar então sobre toda essa violência com o repórter Felipe Pereira ao vivo. Fala com a gente agora. Fê, como é que estão as investigações da polícia? Que situação, hein? Nossa, Vanessa, nem me fale, viu? Bom dia pra você e pra quem acompanha o VTV da gente. O Emiliano Vassoleri e eu estivemos hoje na cidade de Arthur Nogueira. A população tem muito medo. Apesar da rotina ter seguido normal, o medo é muito grande. A polícia investiga esse segundo crime. Só pra poder explicar o que aconteceu nesse segundo crime, por volta das 10 horas da noite, um homem num carro preto passou no bairro Jardim Saciloto 2 e simplesmente disparou contra esse casal. O rapaz tem 20 anos, foi atingido e foi transferido para o hospital lá de Arthur Nogueira mesmo, só que o estado dele era tão grave que ele foi transferido aqui para o Hospital de Clínicas da Unicamp. O estado de saúde dele ainda é grave, mas nós não tivemos a informação, a atualização sobre o estado de saúde. A garota, namorada dele, de 17 anos, acabou morrendo no local devido aos tiros. A polícia não acredita num primeiro momento que os 2 casos tenham ligação. Existe uma informação que a gente apurou que o casal já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, seria uma espécie de cobrança de dívidas. Pelo menos é isso que se sabe, pelo menos até agora. A polícia, ela não quer ligar os 2 casos. Informa que o caso do vandalismo, de todas as ações que aconteceram à tarde e no começo da noite, foram por causa da morte dos 2 jovens, e o caso do casal morto no final da noite, aí um outro caso paralelo que aconteceu coincidentemente no mesmo dia. A Guarda Municipal, eu conversei com alguns integrantes da corporação hoje, ela também ficou bastante incomodada com toda essa situação, porque muita gente disse que a Guarda estava perseguindo os 2 jovens na moto. Só que, segundo a versão da Guarda, essa perseguição jamais aconteceu. Na imagem, inclusive, da câmera de monitoramento, dá para perceber, e isso com base também nos relatos dos próprios guardas, que a viatura da Romu, que chega até o local do acidente, está em uma velocidade muito baixa com relação a uma perseguição. Se fosse em perseguição, a gente sabe, viaturas da polícia e da Guarda Municipal andam em velocidade um pouco maior. E segundo os guardas com quem eu conversei, a moto seguia no sentido contrário da rua Ricardo Tagliari. Ou seja, seguia no sentido do centro, enquanto a viatura seguia para o sentido do bairro. E isso, segundo a Guarda, justifica o fato da Guarda não estar perseguindo aqueles 2 adolescentes. São 2 adolescentes que já tinham passagens também por tráfico de drogas, segundo a corporação. O clima é de muito medo ainda em Arthur Nogueira. A gente conversando com a população, muita gente não quis gravar a entrevista justamente por conta do medo, né? Diz que a cidade do interior, que era tranquila, já não é mais. E, na verdade, isso tem acontecido em municípios da nossa região e a gente sabe muito bem, a gente mostra casos de violência. Inclusive em Arthur Nogueira mesmo, a gente trouxe a informação aqui no VTV da gente que uma agência bancária também foi assaltada, os bandidos levaram R$300 mil daquela ação. Isso aconteceu no dia 9
9 de novembro, então o crime está se espalhando justamente para essas cidades do interior. Com relação à investigação desses dois casos, a polícia trabalha justamente como dois casos em paralelo. É claro que a ligação entre eles vai ser apurada se existe alguma ligação, mas por enquanto, Vanessa, essa é a informação que nós temos.